ronco grave e constante do motor do Scania V8 de Pedro era a única melodia em meio ao caos daquela noite. Não era uma melodia de paz, mas de resistência. A BR-101, que ele conhecia como a palma da sua mão, havia se transformado em um túnel escuro e traiçoeiro. Pedro, um caminhoneiro que viu mais amanheceres e anoiteceres na estrada do que em qualquer cama, sentia cada vibração daquele bruto de metal, cada trepidação que anunciava o perigo. Suas mãos, calejadas por décadas de volante, agarravam firmemente o timão, enquanto seus olhos, acostumados à penumbra e à névoa, tentavam furar a cortina d'água que era a chuva. Não era uma chuva comum, era um dilúvio, uma torrente incessante, que parecia querer afogar o mundo. Raios rasgavam o céu, transformando a paisagem em flashes brancos e fantasmagóricos, revelando árvores retorcidas e ribanceiras escorregadias por um milésimo de segundo, antes de mergulhar tudo novamente, na escuridão mais densa. A cada troval, o som parecia engolir o próprio rugido do motor, e o caminhão balançava sob os ventos furiosos. Pedro já tinha enfrentado tempestades piores, mas havia algo de diferente naquela noite. Uma premonição gélida lhe apertava o peito, um pressentimento de que algo muito grave estava prestes a acontecer. A visibilidade era praticamente zero. Onde antes as linhas da pista guiavam seus olhos cansados, agora havia apenas um borrão cinzento e indistinto. Os limpadores de para-brisa trabalhavam em ritmo frenético, mas pareciam lutar uma batalha perdida contra a fúria dos elementos. Pedro apertou os olhos, inclinado para a frente, tentando discernir qualquer contorno, qualquer sinal da estrada que sabia estar ali. A carga pesada na carreta, menos centenas de quilos de frutas frescas, que precisavam chegar ao mercado antes do amanhecer, menos adicionava outra camada de preocupação. Não era só a sua vida em jogo, mas também o seu sustento. De repente, um clarão mais intenso que todos os anteriores rasgou a escuridão, demorando-se por um segundo a mais do que o usual. E nesse segundo estendido, o impossível se materializou, diante dos olhos incrédulos de Pedro, à frente, onde por toda a sua vida de caminhoneiro, ele soube que haveria asfalto. Havia apenas o nada, um abismo cavernoso, uma cratera gigantesca que engolira a estrada por completo, deixando um precipício de terra molhada e rochas expostas. O asfalto simplesmente não existia mais. Ele havia sido arrancado, levado pela fúria incontrolável da natureza, transformado em uma boca escancarada no chão, pronta para devorar qualquer coisa que se atrevesse a se aproximar. O coração de Pedro saltou para a garganta, batendo como um martelo desgovernado. Uma onda de adrenalina pura o invadiu, despertando cada célula de seu corpo. Ele pisou no freio com toda a força que seus 50 e tantos anos podiam reunir. O guincho dos pneus na pista molhada e escorregadia foi um som desesperado, um lamento metálico que se misturou ao rugido da tempestade. O Scania, uma baleia de metal de dezenas de toneladas, deslizou, inercial, parecendo uma criatura colossal, prestes a mergulhar no abismo. O volante escorregou em suas mãos, e por um instante, a sensação de impotência foi avassaladora. Rose, o terror de uma vida inteira de estrada, de todos os perigos e sustos, se condensou em um único e torturante segundo. Ele podia ver a borda do precipício se aproximando, o vazio negro e sem fundo chamando. Mas o terror de Pedro não era apenas por ele mesmo. Era por eles, a imagem, que surgiu no retrovisor em um segundo de clareza assustadora cravos e, em sua mente, as luzes de um carro familiar, um sedã pequeno, surgiam atrás dele, inocentes, desavisadas, acelerando direto para a boca da morte. Uma família inteira, talvez com crianças, viajando na escuridão, confiando cegamente naquela estrada que agora não passava de uma armadilha mortal. Pedro sabia, com uma certeza fria e cortante, que eles não tinham visto o buraco, não tinham visto o abismo que esperava para ceifá-los. Ele era o único obstáculo entre eles e o fim. E o caminhão dele, pesado demais, incontrolável na pista, escorregadia, estava a metros de cair. O tempo havia congelado. O mundo parecia parar, exceto pelo som do vento e da chuva, e o grito silencioso que ecoava na mente de Pedro. Não! Ele tinha que fazer algo. Tinha que pará-los. A vida da família dependia dele. E o abismo estava logo ali. O freio do Scania de Pedro guinchou em um lamento agudo e desesperado,
um som quase abafado pelo rugido ensurdecedor da tempestade, mas que para Pedro soou como um grito de guerra. Seus pés estavam cravados no pedal, os músculos das pernas, tensos e doloridos pelo esforço sabra-romano de tentar domar o gigante de metal. A bordo da carreta, a carga pesada de frutas parecia ter vida própria, empurrando o caminhão para frente, inexoravelmente, em direção ao precipício invisível. A cada metro que o Scania deslizava, a borda do abismo se aproximava, uma escuridão mais densa e faminta do que a própria noite. Pedro sentia o frio da morte na nuca. Mas a morte não era só dele. A imagem das luzes do carro de passeio no retrovisor estava gravada em sua retina, um foco brilhante na escuridão, aproximando-se a uma velocidade imprudente para as condições da estrada, um farol de inocência caminhando para a perdição. Não havia tempo para pensar, para planear. A decisão tinha que ser instintiva, imediata, uma aposta de vida ou morte lançada contra a fúria dos elementos, com um rugido primal que ele não sabia que era capaz de emitir. Pedro girou o volante, com toda a sua força, uma manobra brusca e perigosa que desafiava todas as leis da física e da prudência. O Scania, um monstro de aço, balançou violentamente, as rodas traseiras perdendo aderência na pista escorregadia. Por um instante a carreta pareceu dançar um tango macabro com a morte, ameaçando virar, ameaçando se partir. Mas Pedro, com reflexos sobra-humanos forjados em décadas de perigo nas estradas, manteve o controle. Ele não estava tentando evitar o abismo para si mesmo. Estava se jogando na frente dele. Com uma manobra arriscada e desesperada, ele jogou o caminhão para o lado, atravessando-o na pista como uma barreira gigante. O Scania, agora posicionado perpendicularmente à direção do fluxo, tornou-se uma muralha colossal de metal, uma fortaleza improvisada que bloqueava o caminho para o precipício. O para-choque traseiro, maciço e imponente, agora apontava diretamente para o carro que se aproximava. Era a única chance. Ele tinha que forçá-los a parar dentro do pequeno carro de passeio. A família Silva, menos pai, mãe e duas crianças pequenas, ria e cantava. A voz doce da filha mais nova entoava uma canção infantil, enquanto o irmão mais velho batucava no ritmo com as mãos nos joelhos. O pai, um homem de meia idade com o rosto cansado do trabalho, mas feliz por estar a caminho da casa da sogra. Para um feriado, dirigia com a atenção dividida entre a estrada e a alegria contagiante dos filhos. A mãe, ao lado, folheava um mapa dobrado, traçando mentalmente o caminho que faltava. Eram alheios ao destino cruel que os aguardava a poucos metros. A tempestade para eles era apenas um inconveniente, um pano de fundo para a aventura familiar. Foi, então, que o brilho repentino das luzes do caminhão, virado de lado e ocupando toda a largura da pista, irrompeu na escuridão à frente. Para o motorista do carro do Silva, a visão foi confusa, desconcertando. O que era aquilo? Um caminhão parado, atravessado. A mente, acostumada à linearidade da estrada, demorou um instante precioso para processar a anomalia. Mas Owens, de autopreservação mais rápido que a razão, gritou perigo. Ele pisou no freio bruscamente. Os pneus do carro, menos robustos que os do caminhão, guincharam em um som estridente, um lamento agudo que se somou ao coro da tempestade. O carro derrapou violentamente na lama e na água acumulada na pista. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, o pequeno sedã rodou, desgovernado, em uma dança macabra com o desastre. O coração do pai batia na garganta, enquanto a mãe gritava o nome dos filhos. As crianças, assustadas, pararam de cantar, seus risos substituídos por soluços abafados. O carro rodopiou e, com um solavanco final, parou a centímetros do para-choque traseiro do Scania. A distância era tão pequena que o cheiro forte do diesel do caminhão invadiu a cabine do carro, misturando-se ao aroma adocicado do medo. Um instante de alívio e confusão se seguiu. O pai da família Silva, pálido e com as mãos tremendo no volante, tentou entender o que havia acontecido. Por que aquele caminhão estava ali, atravessado, bloqueando a estrada? Raiva e alívio misturavam-se em seu peito. Ele estava prestes a abrir a porta e confrontar o motorista do caminhão por sua imprudência, quando um raio final, mais forte e duradouro do que todos os outros, rasgou o céu, e nesse clarão ofuscante, a cena completa foi revelada. Não apenas o caminhão, mas o nada além dele. O asfalto simplesmente não existia mais. O buraco negro e sem fundo da cratera
se escancarava logo após o para-choque do caminhão de Pedro, a poucos centímetros de onde seu carro estava parado. Eias acabava abruptamente, como se cortada por uma tesoura gigantesca. Era um precipício, um abismo para o qual eles estavam se dirigindo a toda velocidade. Sem saber, o ar na cabine do carro tornou-se denso, quase impossível de respirar. O grito que a mãe soltou foi abafado, rouco, vindo do fundo de sua alma. As crianças choramingavam, sentindo o terror dos pais, sem entender a magnitude do perigo. O pai, com o rosto branco como cera, sentiu um nó se formar em seu estômago. Suas mãos, antes firmes no volante, agora tremiam incontrolavelmente. A compreensão o atingiu como um raio. Aquele caminhão, aquele homem, aquele obstáculo inesperado, não havia sido uma imprudência. Havia sido um aviso, uma barreira deliberada, uma salvação. Pedro, o caminhoneiro, com sua manobra insana e desesperada, havia acabado de roubar sua família das garras da morte. O silêncio do pavor era a única resposta, enquanto o rugido da tempestade continuava, agora como um lamento sombrio para o que poderia ter sido. Com o coração batendo como um tambor de guerra, um ritmo frenético ecoando em seus ouvidos abafados pelo dilúvio, Pedro saltou da cabine. A porta do Scania rangou um protesto metálico antes de se fechar com um baque surdo, engolindo o abrigo relativo que a boleia oferecia. A chuva o açoitava sem piedade, cada gota como uma agulha fria, perfurando sua jaqueta encharcada. O vento uivava tentando o arrancá-lo do chão lamacento, mas ele não sentia frio, nem o incômodo da água escorrendo pelo rosto. Sente-se a necessidade imperiosa de chegar até o carro, parado a poucos centímetros do seu caminhão. Ele correu em direção ao carro do Silva, ignorando o perigo iminente do solo instável e da visibilidade zero. Cada passo era uma aposta, os pés afundando na lama, a possibilidade de um novo desmoronamento ecoando em sua mente. Mas um medo pela própria vida era ínfimo comparado à responsabilidade que ele sentia por aquelas vidas dentro do sedã, dentro do carro. A família Silva estava paralisada pelo choque. A mãe, Dona Ana, com os olhos arregalados de pavor, abraçava os filhos pequenos contra o peito, como se pudesse protegê-los da cena que o último raio havia revelado. O pai, Sr. Marcos, um homem que se considerava forte e inabalável, estava, com as mãos apertadas no volante, as articulações brancas. Seu rosto, antes divertido, agora era uma máscara de terror. Ele mal conseguia respirar, a garganta fechada por um nó de angústia. As crianças, assustadas com a reação dos pais, choramingavam baixinho, sem entender a gravidade da situação, mas sentindo o pânico que pairava no ar. Foi nesse momento, de pura tensão, com a tempestade em seu auge, que Pedro alcançou a porta do motorista do carro. Ele bateu com força no vidro, sua mão calejada ressoando mesmo sob o barulho da chuva. Sr. Marcos, assustado, ergueu o olhar. Os olhos de Pedro, injetados de adrenalina e preocupação, encontraram os dele. Não havia tempo para explicações. Apenas ordens saíam do carro. A voz de Pedro, naturalmente rouca pela profissão, cortou o rugido da tempestade com uma urgência que não deixava margem para dúvidas. A estrada cedeu. Tem um buraco gigante logo à frente. Marcos ainda estava atordoado demais para reagir. Imediatamente. Ana, porém, a mente feminina, sempre mais prática em momentos de crise, entendeu? Ela empurrou a porta do carro, que rangeu enferrujada sob a força do vento. O frio e a chuva invadiram o interior, mas a sensação de desamparo lá fora era menor do que o terror de permanecer ali, à beira do abismo. Vamos, crianças, saiam, ela gritou, sua voz embargada pelo choro. Ela desfez o abraço das crianças, que hesitavam, confusas. Pedro abriu a porta do passageiro traseiro e ajudou a primeira criança a sair, uma menina de uns 5 anos, pequena e encharcada, que agarrou sua mão com força. Em seguida, ajudou o menino, um pouco mais velho, que tossia e tremia de frio. Com a ajuda de Pedro, a família Silva se arrastou para fora do carro. Eram 4 vidas, 4 almas fragilizadas pela noite de terror, agora entregues à mercê de um caminhoneiro que apareceu como um anjo da guarda em meio à fúria da natureza. A chuva os açoitava sem piedade. O vento empurrava-os. O chão tremia sob seus pés, um lembrete constante da fragilidade da situação, da terra instável que acabara de engolir a estrada. Pedro os puxou para a segurança relativa do acostamento, longe do precipício e do caminhão que ainda corria o risco de ceder caso o solo
continuasse a desmoronar. O pai da família Sênior Marcos, um homem corpulento que antes se sentia no controle, agora tremia como vara verde. Seus lábios mal conseguiam formar as palavras. Meu Deus, moço, o Senhor nos salvou. A voz embargada pela emoção não conseguia esconder o pavor que ainda o consumia. Pedro apenas assentiu, seus olhos varrendo a escuridão, buscando uma rota de fuga, um fio de esperança em meio ao caos. Não havia tempo para agradecimentos ou explicações longas. Eles precisavam sair dali. O perigo ainda era iminente. O caminhão de Pedro era uma barreira temporária, mas a integridade da terra ao redor era incerta. Amigos e amigas, se vocês estão sentindo essa adrenalina, se essa história está prendendo a sua atenção, se a coragem e o instinto desse caminhoneiro estão te emocionando, não se esqueçam de fazer a sua parte. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum capítulo emocionante e deixar seu like para mostrar que vocês estão conosco nessa jornada. A sua participação é mais do que um número pra gente. O combustível que nos impulsiona a continuar contando essas histórias que aquecem o coração, que mostram a força do ser humano e a capacidade de superação em momentos de crise. Cada inscrição, cada like, cada comentário nos ajuda a levar essas narrativas inspiradoras para muito mais gente. E por falar em estar conosco, gostaríamos muito de saber de onde vocês estão nos assistindo e o nome de vocês. Dixem-nos. Comentários. Queremos sentir essa conexão com cada um de vocês que nos acompanha. Muito obrigado por estarem conosco nessa jornada, vivenciando cada momento de tensão e superação, junto com a família Silva e o nosso herói das estradas, Pedro. A história deles está apenas começando, e ainda há muito para acontecer. Fiquem ligados. Sob a orientação firme e desesperada de Pedro, a família Silva, agora encharcada, tremendo de frio e com os nervos à flor da pele, se arrastou para fora do carro. A chuva, implacável, parecia intensificar sua fúria, chicoteando-os com rajadas geladas que cortavam a pele. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelos clarões esporádicos dos relâmpagos, que revelavam por instantes a cena de caos e perigo ao redor. As crianças, Lara e Lucas, choravam baixinho, seus soluços abafados pelo rugido do vento e da água. Não era o choro de uma birra infantil, mas o lamento primordial do medo, da incompreensão diante de um mundo que de repente se tornara ameaçador. Dona Ana, a mãe, tentava a todo custo proteger seus filhos da tempestade e do pavor, que sentia em cada fibra do seu ser. Ela os puxou para perto, abraçando-os com uma força desesperada, o corpo miúdo tentando formar um escudo contra a tempestade e o horror do precipício invisível. Seus olhos, antes cheios de alegria pela viagem em família, estavam arregalados e fixos no vazio onde a estrada deveria estar. O cheiro de terra molhada e o som do deslizamento de pedras e lama ecoavam na escuridão, um lembrete constante de que o perigo ainda o cercava. Senhor Marcos, o pai, um homem que sempre se orgulhou de sua fortaleza e controle, estava em choque. Seus músculos, antes firmes, agora tremiam incontrolavelmente. Ele mal conseguia manter-se em pé, as pernas bambas. A mente, que há minutos planejava a rota e pensava nos prazeres do feriado, agora estava em um turbilhão de imagens. O clarão do raio revelando o abismo, o caminhão atravessado como um guardião, a quase certeza de que estariam mortos. Ele estendeu uma mão trêmula para Pedro, que se mantinha vigilante, seus olhos varrendo a escuridão, em busca de mais perigos. Meu Deus, moço! A voz de Marcos saiu arrastada, embargada pela emoção e pelo nó que se formara em sua garganta. Ele tentou dizer mais, mas as palavras se perderam em um suspiro de alívio e gratidão, que se misturava ao horror recém-descoberto. O Senhor nos salvou. O Senhor. A frase pairou no ar, incompleta, mas seu significado era cristalino. Aquele caminhoneiro, um desconhecido, havia se atirado entre eles e a morte. Pedro, com sua voz rouca e firme, assentiu. Não havia tempo para cerimônias ou para o reconhecimento da gratidão que via nos olhos daquele pai. Sua prioridade era a segurança daquelas pessoas que o destino colocara em seu caminho. Seus olhos experientes de estrada já estavam avaliando o terreno, buscando uma rota de fuga, um fio de esperança em meio ao caos. O acostamento onde estavam era precário, o solo encharcado, o risco de mais desmoronamentos era real e iminente. O rugido do rio lá embaixo, agora um barulho ameaçador de águas revoltas, ecoava como um presságio. Precisamos sair daqui, rápido, disse Pedro,
sua voz cortando o barulho da chuva com autoridade. O chão está instável. Não é seguro ficar parado aqui. Ele apontou com a cabeça para o caminhão. Venham, entrem na carreta. É o lugar mais seguro, por enquanto. A ideia de se abrigar na parte de trás de um caminhão, em plena tempestade, parece inusitada, mas a voz de Pedro irradiava uma confiança que, naquele momento, era um bálsamo para a família Silva. Eles estavam entregues àquele homem, à sua experiência, à sua coragem. Marcos, ainda em choque, apenas balançou a cabeça em concordância. Ele pegou Lucas nos braços, enquanto Ana tentava guiar Lara, que estava agarrada à sua perna, tremendo e choramingando. Pedro abriu a lona lateral da carreta, revelando o espaço escuro e apertado, onde a carga de frutas estava embalada em caixas. O cheiro adocicado da fruta misturava-se com o cheiro forte de lona molhada e diesel. Não era um abrigo luxuoso, mas era um refúgio da tempestade furiosa lá fora. Subam com cuidado, orientou Pedro, estendendo a mão para Ana e ajudando as crianças a subir na plataforma elevada. Ele era um gigante em comparação à família Silva, mas seus movimentos eram cuidadosos e gentis. Ana e Marcos se espremeram entre as caixas, tentando fazer com que as crianças ficassem o mais confortáveis e secas possível. Lucas, no colo do pai, ainda soluçava, mas Lara, aninhada no peito da mãe, já parecia um pouco mais calma, o medo dando lugar a uma exaustão esmagadora. Pedro, então, fechou parcialmente a lona, deixando uma pequena fresta para que pudessem respirar, mas protegendo-os do vento e da chuva. Ele sabia que o espaço era apertado e que o conforto era mínimo, mas era o melhor que podia oferecer no momento. Com a família abrigada, a mente de Pedro voltou-se para o próximo passo. Eles estavam a quilômetros de qualquer cidade grande, sem sinal de celular, no meio de uma tempestade que parecia não ter fim. A BR-101 estava intransitável. Eles estavam isolados, vulneráveis. Ele olhou para a escuridão à frente, para o precipício que agora separava o presente do futuro. O som da água correndo abaixo era um lembrete constante da magnitude da destruição. O caminhão, embora virado, estava seguro por enquanto. Mas por quanto tempo? O solo poderia ceder a qualquer momento. Pedro passou a mão pelo rosto molhado, esfregando os olhos cansados. Ele tinha que pensar rápido. Tinha que encontrar uma solução. A vida daquela família dependia disso. Não havia mais estrada à frente, e voltar não era uma opção. Eles estavam presos no coração da tempestade, e a única saída seria uma que ele teria que encontrar. Um caminho que talvez só existisse em suas memórias de décadas de estrada. O instinto de sobrevivência e a responsabilidade pelas vidas que acabara de salvar acenderam uma faísca de determinação em seu olhar cansado. A jornada deles estava apenas começando. Com a família Silva, encolhida e encharcada, abrigada sob a lona da carga em sua carreta, Pedro avaliou a situação. A escuridão da noite ainda era quase total, apesar das promessas tímidas de um novo dia, que ainda demorariam a se cumprir. A chuva continuava a cair com intensidade, transformando a Brasil-101 em um cenário de desolação. A mente do caminhoneiro, acostumada à lógica e à previsibilidade das rotas, agora girava em busca de uma solução para um problema sem precedentes. Eles estavam ilhados. À frente, o abismo intransponível, uma cicatriz fresca na paisagem, engolindo a estrada e qualquer esperança de seguir adiante. Voltar era igualmente impossível. Pedro sabia que as chuvas torrenciais podiam ter desmoronamentos em outros pontos da rodovia atrás deles também. Aquel trecho da BR-101 era conhecido por suas encostas instáveis, e o que havia acontecido à frente poderia muito bem ter se repetido atrás. Estavam presos, um caminhão e 4 vidas vulneráveis no coração da natureza, selvagem e irada. Pedro puxou o radiocomunicador, tentando uma conexão estática. Apenas o chiado inconfundível do vazio, um lembrete cruel da ausência de comunicação. Celular. Não havia sinal ali, um ponto cego no meio do nada, como tantos outros nas estradas brasileiras. A ajuda parecia uma miragem distante, e não... A preocupação apertava o peito de Pedro. As crianças, mesmo abrigadas, tossiam e tremiam de frio. O tempo estava passando, e a hipotermia era um risco real para elas. Ele fechou os olhos por um instante, buscando na memória algo, qualquer coisa, que pudesse oferecer uma saída. Décadas de estrada, milhares de quilômetros rodados em cada canto do Brasil, em cada tipo de terreno e em todas as condições climáticas.
Ele já tinha visto de tudo, mas algo assim, uma estrada engolida, um abismo no lugar do asfalto, isso era novo. Foi então que um flash now do Muraio, mas de memória iluminou sua mente. Uma lembrança antiga, quase esquecida, de um tempo em que aquela região era ainda mais selvagem e menos explorada. Anos-luz antes de Abiar 101 ser totalmente pavimentada e modernizada. Existiam trilhas de terra que conectavam vilarejos distantes e fazendas isoladas. Uma em particular veio à tona, uma trilha de acesso a uma fazenda abandonada, que ficava a alguns quilômetros dali, paralela à rodovia principal, mas escondida pela densa Mata Atlântica. Uma ideia insana, mas a única chance. A Trilha Era, antiga, esquecida, provavelmente coberta pela vegetação e, dadas as chuvas, transformada em um lamaçal intransitável para qualquer veículo comum. Para um carro de passeio, seria suicídio, mas para um Scania V8, um bruto feito para enfrentar desafios. Talvez houvesse uma possibilidade. Ele se dirigiu à parte traseira da carreta, abrindo novamente a lona para falar com a família Silva. O vento e a chuva entraram, fazendo as crianças se encolherem ainda mais. O olhar de Marcos e Anne estava fixo nele, uma mistura de esperança e desespero. Vou tentar uma coisa, disse Pedro, sua voz firme, tentando transmitir uma confiança que ele mesmo ainda estava construindo. Existe uma trilha antiga, um caminho que eu conheço de muitos anos atrás. Ela passa por dentro da mata e talvez consigamos chegar até um vilarejo por ela. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, quebrado apenas pelo som incessante da chuva. Marcos e Ana se entreolharam, os olhos questionando o plano aparentemente insano. Uma trilha antiga no meio da floresta, em plena tempestade com um caminhão de carga, parecia uma ideia tirada de um filme de terror. É seguro, moço? Perguntou Ana, a voz tremendo de apreensão, os braços apertando as crianças. A preocupação com seus filhos era evidente em cada sílaba. Pedro respirou fundo. Seguro? Não, moça. Não vai ser seguro. Vai ser perigoso, ele admitiu com honestidade brutal de um homem da estrada. A trilha deve estar cheia de lama, galhos, talvez até árvores caídas. Mas é a única esperança. Ficar parado aqui não é uma opção. O solo pode ceder mais a qualquer momento. E as crianças precisam de abrigo, de calor, de ajuda de verdade. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. O caminhão aguenta. É feito para isso. Vai ser lento, vai ser um sacolejo, mas eu vou com calma. E no fim dessa trilha, se eu não me engano, tem um vilarejo pequeno. É a nossa única chance de sair daqui e buscar ajuda. O olhar de Marcos encontrou o de Pedro. Ali, na escuridão daquele caminhão em meio à tempestade, a decisão crucial seria tomada. O caminhoneiro, com seu rosto marcado pelo tempo e pela preocupação, não estava prometendo um passeio tranquilo. Estava prometendo uma batalha contra a natureza, mas uma batalha com um objetivo claro: a sobrevivência. Marcos olhou para sua esposa, que assentiu lentamente, os olhos marejados. O desespero de ficar ali, no limbo entre a vida e a morte, era maior do que o medo de enfrentar o desconhecido. Nós confiamos no Senhor, moço, disse Marcos, sua voz ainda um pouco trêmula, mas agora com um fio de determinação. Não temos outra opção. Faça o que tiver que ser feito. Pedro assentiu, um alívio sutil permeando seu semblante cansado. A decisão estava tomada. Ele fecharia a lona novamente, preparando-se para a jornada mais desafiadora de sua vida. Uma jornada onde a estrada não existia, mas onde a esperança renascia em um plano improvável, guiado pela coragem de um homem e a confiança de uma família entregue ao destino. O Scania, aquele gigante de metal, estava prestes a se aventurar por um caminho que há muito tempo havia sido esquecido, transformando-se em uma arca de salvação em meio ao dilúvio. A cabine do Scania V8 tornou-se um santuário improvisado de adrenalina e concentração. Lá atrás, na carreta, a família Silva se encolhia entre as caixas. Cada solavanco do caminhão, uma oração silenciosa. Pedro, com as mãos firmes no volante, sentia o peso do mundo em seus ombros. A promessa de um porto seguro ecoava em sua mente, mas a realidade à frente era uma batalha épica contra a natureza. Ele engatou a primeira marcha, e o motor roncou com uma potência bruta, diferente do som usual de rodovia. A manobra para tirar o caminhão do lugar, da posição atravessada em que o havia deixado, exigiu precisão e força. A roda traseira direita, que estava perigosamente perto,
da borda do abismo. Patinou na lama antes de encontrar um mínimo de tração. Com um suspiro de alívio, Pedro sentiu o Scania se mover, afastando-se lentamente da boca da morte. Virar o gigante de metal para a entrada da trilha abandonada foi o primeiro grande desafio. A trilha era, na verdade, uma picada de terra, muito tempo engolida pela vegetação densa. A chuva incessante a havia transformado em um rio de lama escorregadia, um pântano traiçoeiro que parecia querer engolir o caminhão inteiro. Ramos e troncos, invisíveis na escuridão, batiam violentamente contra a lataria da cabine, arranhando o metal e quebrando os espelhos retrovisores. O som era como uma orquestra de destruição. Pedro acendeu os faróis altos, mas a escuridão era quase absoluta. As luzes mal conseguiam penetrar a cortina de chuva e a densidade da mata que se fechava sobre eles. A cada poucos metros ele precisava reduzir a velocidade para quase um rastejar, os olhos fixos na trilha, buscando qualquer sinal de obstáculo, uma pedra grande, um buraco traiçoeiro, um tronco caído, dentro da cabine. A atmosfera era de tensão palpável. O pai, Sr. Marcos, com o rosto pálido e as mãos apertadas nas pernas, tentava ser forte pela família, mas seus olhos, fixos nas costas de Pedro, revelavam seu nervosismo. Dona Ana, a mãe, embalava as crianças, Lara e Lucas, que estavam abraçadas uma à outra, os rostinhos assustados, ainda choramingando de vez em quando, mas agora com um novo tipo de medo, o do desconhecido daquela jornada selvagem. Cada solabanco, cada guincho do caminhão na lama, era uma nova oração silenciosa. Aguentem firme aí atrás. Pedro bradou, sua voz cortando o barulho, tentando tranquilizar a família. Ele sabia que cada metro seria uma tortura para eles pilotar. O Scania carregado pela trilha abandonada era uma verdadeira epopeia. A lama chegava aos eixos, ameaçando atolar o caminhão a cada giro das rodas. Os pneus feitos para o asfalto lutavam desesperadamente por tração. O Scania patinava, derrapava perigosamente para os lados, e em alguns momentos parecia que o controle seria perdido. Pedro suava frio, apesar do ar gelado da tempestade. Seus braços doíam com o esforço de manter o gigante de metal na linha. Resistindo à força da lama que parecia puxá-lo para beixo, houve um momento em que a roda dianteira direita afundou em um buraco escondido pela água. O caminhão tombou perigosamente para o lado, e por um instante, o grito da família na carreta se misturou ao rugido do motor, que tentava desesperadamente se libertar. Pedro contraiu os músculos, girando o volante com força, pisando no acelerador, e no freio em uma dança complexa de controle. O caminhão gemeu, mas com um esforço monumental, conseguiu sair do buraco, balançando de volta à posição vertical, com um baque que fez as caixas na carreta chacoalharem. Ufa! Soltou Marcos, um som de alívio puro. Pedro não respondeu, seus olhos fixos na trilha à frente. Cada metro conquistado era uma vitória, uma pequena batalha vencida contra as forças da natureza. Cada deslizamento, cada guincho dos pneus, era um ataque cardíaco em câmera lenta. A floresta, densa e hostil, parecia observá-los. Os troncos das árvores gigantescas, formando uma parede impenetrável em ambos os lados da trilha. Ele sabia que não podia desistir. A imagem dos rostinhos assustados das crianças, que ele havia vislumbrado no curto momento em que as ajudou a entrar na carreta, era seu combustível. Elas dependiam dele. Aquele era o seu trabalho agora. Não entregar carga, mas entregar vidas. Em segurança. O tempo parecia ter parado. As horas se esticavam, transformando Osei em uma eternidade de tensão e esforço. A cada curva, Pedro esperava ver o fim da trilha, a promessa do vilarejo, mas a mata se estendia infinitamente, densa, e o Scania seguia em frente, um titã de aço e borracha, avançando centímetro por centímetro, vencendo a lama, os galhos, a escuridão. O silêncio, quando a chuva por um breve momento diminuiu, era preenchido apenas pelo motor exausto do caminhão, e pelo som ofegante da respiração de Pedro. Ele não era apenas um caminhoneiro. Naquela noite, ele era um navegador em um mar de lama, um guardião de vidas preciosas. Cada metro conquistado uma prova de sua inabalável determinação. A batalha contra a lama estava longe do fim, mas a esperança, por mais tênue que fosse, seguia em frente com eles. Ainda que o Scania teimasse em avançar, cada metro parecia uma vitória arrancada, a força da terra e da água. Pedro mantinha os olhos fixos na estreita faixa de lama, que se estendia à frente, os faróis do caminhão mal conseguindo cortar.
a escuridão úmida da floresta. O motor roncava em um esforço contínuo. A cada patinada dos pneus, um som gutural que parecia ecoar o cansaço do próprio caminhoneiro. Seus braços, antes fortes e incansáveis, agora doíam com a tensão de manter o gigante de metal na linha, desviando de raízes expostas e galhos traiçoeiros. No compartimento de carga, a família Silva estava exausta e amedrontada. O choro das crianças, Lucas e Lara, havia diminuído para soluços esporádicos, substituídos por um silêncio tenso e o tremor incontrolável de seus corações. Dona Ana os mantinha apertados contra si, sussurrando palavras de conforto que mal podia ouvir sobre o barulho da chuva e do motor. Senhor Marcos, o pai, observava o movimento da cabine através da pequena fresta da lona, cada guinada do caminhão fazendo-o prender a respiração. A esperança se misturava ao desespero, e a dúvida martelava em sua mente. Conseguiriam mesmo sair dali? Foi então que, em um trecho particularmente lamacento, o Scania ficou preso. Não foi um patinão rápido, como os anteriores. Foi um atolamento profundo, uma armadilha viscosa que engoliu as rodas traseiras até os eixos. O motor rugiu em um esforço desesperado. As rodas giraram em falso, lançando lama para todas as direções, mas o caminhão não se moveu 1 centímetro. O som da potência do motor, antes um sinal de progresso, tornou-se um lamento impotente. Dentro da cabine, Pedro xingou baixinho. Ele tentou engatar uma marcha mais forte, balançar o caminhão. Tudo o que sua experiência o ensinara para desatolar. Um veículo pesado, mas a lama parecia ter vida, agarrando os pneus com uma força sobrenatural. O desespero ameaçou tomar conta. Ficar atolado ali no meio do nada, na escuridão daquela floresta hostil, era a última coisa de que precisavam. O tempo estava contra eles. E foi nesse momento de vulnerabilidade máxima que aconteceu. Do fundo da floresta escura, da densa parede de árvores que o cercava, um barulho arrepiante ecoou. Não era o vento, nem a chuva. Era um rosnado grave, profundo, gutural, que fez o ar na cabine gelar. Não era um rosnado de um cão doméstico, mas de algo selvagem, poderoso, com a fome e a ferocidade da selva. Segundos depois, o som de galhos quebrando com força, como se algo grande e pesado estivesse se movendo rapidamente através da vegetação rasteira. Somou-se ao uivo do vento e à batida da chuva. Dentro da cabine, Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus pelos se eriçaram. Ele conhecia os sons da mata. Sabia que ali havia onças pintadas, antas e outros animais de grande porte. Mas aquele rosnado era diferente. Tinha um quê de agressividade, de territorialidade. Na parte de trás do caminhão, a família se encolheu ainda mais. O pai, Marcos, ouviu o barulho e um pânico gelado o invadiu. Que foi isso? Sussurrou Ana, a voz quase inaudível, tremendo. As crianças, que haviam parado de chorar, agora prendiam a respiração. Elas não sabiam o que era, mas sentiam o medo dos pais. O som de galhos quebrando ficou mais próximo. Parecia vir da direita do caminhão, onde a mata era mais densa e impenetrável. Pedro olhou para o lado, para a escuridão além da janela da cabine. Seus olhos tentavam, em vão, penetrar a cortina de chuva e árvores. Ele não podia ver nada, mas podia sentir a presença. O perigo estava à espreita, e não era mais a natureza cega da tempestade ou o buraco na estrada. Era algo vivo, faminto, que os via como intrusos em seu domínio. Um pensamento aterrorizante passou pela mente de Pedro. E se a criatura decidisse investigar o caminhão? E se tentasse subir o compartimento de carga, onde a família estava? Não era impenetrável. A lona era forte, mas não inquebrável para algo determinado. Ele sabia que o perigo era real, mas não podia entrar em pânico. Tinha que manter a calma, pensar. Eles tinham que sair dali. E rápido. O caminhão atolado era um alvo fácil, vulnerável. A escuridão era uma aliada da criatura e uma inimiga deles. Com um novo fôlego, Pedro tentou novamente desatolar o Scania. Ele pisou no acelerador. O motor rugiu. Os pneus giraram, mas a lama o segurava com a força de um imã. O Cairo de borracha queimada começou a se espalhar, misturando-se ao cheiro da floresta molhada. O rosnado ecoou novamente, desta vez mais alto, mais próximo. O som foi seguido por um arranhar forte na lateral do caminhão, próximo à parte traseira. A família na carreta ouviu, e um grito abafado escapou de Ana. O pânico era absoluto.
As crianças começaram a chorar em voz alta, sem controle, apavoradas. Pedro sentiu um arrepio na espinha. Não era um animal pequeno. Era algo grande. Estava ali. Estava se aproximando. Ele não podia ver, mas podia sentir a respiração da fera na escuridão. O silêncio, quando a chuva por um breve momento diminuiu, era preenchido apenas pelo motor exausto do caminhão, pelos choros das crianças e pelo som ameaçador da criatura na floresta. Ele tinha que agir. Agora, a vida daquela família e a sua própria dependia disso. A batalha contra a lama havia se transformado em uma luta pela sobrevivência contra um inimigo invisível, mas terrivelmente real. O rosnado ecoou novamente, mais perto, mais forte, acompanhado pelo som inconfundível de garras raspando na lataria do Scania. O som, abafado pela chuva, era ainda mais aterrorizante por sua proximidade. Pedro sentiu a adrenalina invadir seu corpo como uma onda de choque. O pânico era uma tentação sedutora, mas a responsabilidade pelas vidas na carreta o impedia de ceder. Ele tinha que pensar, e tinha que ser rápido. O caminhão estava atolado profundamente, as rodas traseiras, afundadas na lama pegajosa. Ele já havia tentado as manobras usuais menos acelerar, engatar uma marcha mais baixa, balançar o veículo. Nada havia funcionado. O cheiro de borracha queimada era intenso, um sinal de que os pneus estavam em seu limite, girando em falso 100. Encontrar tração. Foi então que um flash de inspiração, forjado em décadas de resolver problemas nas situações mais adversas, acendeu na mente de Pedro. O caminhão tinha um guincho, um equipamento robusto, raramente usado em condições normais de rodovia, mas feito para emergências. Ele o havia instalado anos atrás, quase por capricho, depois de ver um colega se safar de uma enrascada. Nunca imaginou que ele seria a tábua de salvação em uma situação tão extrema. Mas para que o guincho funcionasse, ele precisava de um ponto de ancoragem sólido, um tronco de árvore forte, uma rocha grande, algo que pudesse aguentar o peso do Scania, puxando-se da lama. E para isso, ele precisava sair da cabine e enfrentar a escuridão e o perigo que se escondia lá fora. Ele olhou pelo retrovisor, para o escuro onde a família Silva estava abrigada, e então, para o lado de fora, onde os sons da floresta pareciam se intensificar. O rosnado agora era mais baixo, mas a sensação de que havia algo espreitando era opressora. Pedro abriu a porta da cabine. O vento e a chuva invadindo-o com força renovada. Ele pisou na lama, sentindo o frio penetrar suas botas encharcadas. Seus olhos varreram a escuridão, buscando por um ponto de ancoragem. À sua direita, a poucos metros, uma árvore centenária, de tronco grosso e raízes profundas, parecia desafiar a tempestade. Perfeito. Ele se virou para a cabine, sua voz rouca, mas firme. Preciso de ajuda. O Sr. Marcos, o pai da família Silva, que estava em choque até então, pareceu despertar de um transe. Seus olhos arregalados de medo encontraram os de Pedro. Com o quê? Perguntou Marcos, sua voz ainda um fio, mas com um traço de determinação. Preciso de uma mão para o guincho e vamos precisar de galhos, pedras, qualquer coisa para colocar debaixo dos pneus. Pedro instruiu, já se dirigindo para a parte frontal do caminhão, onde o guincho estava instalado. Marcos não hesitou. O medo pela criatura na floresta era real, mas o medo de ficar atolado e exposto era ainda maior. Ele abriu a porta do passageiro, a chuva o golpeando impiedosamente, e desceu do caminhão. Dona Ana, na carreta, observava os dois homens com um coração na mão, as crianças agarradas. A ela, sob a chuva incessante e o olhar atento da floresta escura, os dois homens trabalharam febrilmente. Pedro explicou rapidamente o funcionamento do guincho. E Marcos, apesar da falta de experiência, seguiu as instruções com uma dedicação impressionante. Juntos, eles desenrolaram o cabo de aço, a ponta pesada e metálica se arrastando na lama. Guiado por Pedro, Marcos conseguiu laçar o cabo em torno do tronco da árvore gigante, suas mãos escorregadias pela água e pela lama. Enquanto Marcos prendia o cabo, Pedro começou a juntar o que podia para colocar sob as rodas atoladas. Galhos grossos, pedras soltas, qualquer coisa que pudesse dar um mínimo de tração aos pneus. Marcos, superando o pavor da criatura na escuridão, unuseia a ele, puxando galhos pesados e jogando-os na lama, bem na frente das rodas. O som do rosnado pareceu se afastar um pouco, talvez pela movimentação dos homens,
talvez pela criatura ter se afastado momentaneamente. Mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. A cada pedaço de galho colocado, a esperança de Pedro aumentou. Finalmente, com um cabo firmemente ancorado e uma pilha improvisada de detritos sob os pneus, ele voltou para a cabine. Pronto! Ele gritou para Marcos, que se apressou para a boleia. Pedro engatou o guincho. O motor do Scania, já exausto, soltou um rugido renovado enquanto o mecanismo do guincho começava a puxar. O cabo de aço esticou-se, tenso como uma corda de violino, gemendo sob a força. O caminhão tremeu violentamente, a carroceria balançando como um barco em mar revolto. As rodas, presas na lama, giraram mais uma vez, mas agora, com a ajuda do guincho, começaram a morder o material que Marcos e Pedro haviam colocado. Lentamente, centímetro por centímetro, o Scania começou a se mover. Um rangido alto de metal, um lamento da borracha, e o caminhão se arrastou para fora da armadilha de lama. O guincho continuou a puxar, e o caminhão finalmente se libertou, balançando para frente com um tranco. Um suspiro coletivo de alívio escapou de Marcos e, provavelmente, da família na carreta. Pedro sentiu o alívio escorrer por seus músculos, tensos. Eles estavam livres da lama, mas a trilha ainda era longa, e a criatura na floresta continuava sendo uma ameaça invisível, com o caminhão desatolado. Pedro desengatou o guincho e rapidamente recolheu o cabo, não perdendo tempo. Ele não ousava parar novamente. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas agora misturada com uma sensação de triunfo. Eles tinham superado mais um obstáculo. A floresta continuava escura e ameaçadora, mas o Scania estava em movimento. Novamente, seu motor rugindo com um propósito renovado. A faísca da engenhosidade de um caminhoneiro experiente, aliada à coragem de um pai desesperado, havia operado um pequeno milagre no coração daquela noite infernal. A esperança, por mais tênue que fosse, agora tinha rodas novamente. Depois de horas que pareciam uma eternidade, uma tortura sem fim imposta pela escuridão, pela chuva e pelo medo constante, a primeira fresta de luz surgiu no horizonte. Não era um amanhecer glorioso, com o sol irrompendo por entre nuvens douradas. Era um brilho fraco e distante, um pálido cinza que teimava em se esgueirar pelas frestas das nuvens carregadas, anunciando o fim daquela noite infernal. Para Pedro, contudo, e para a família Silva na carreta, aquele brilho tímido era mais do que a promessa de um novo dia. Era o próprio amanhecer da esperança. O Scania V8, outrora um monstro imponente, agora parecia um veterano de guerra, enlameado, arranhado, com galhos presos em seus para-choques e espelhos quebrados. O motor, antes um ronco poderoso, agora soava exausto, mas teimosamente continuava a empurrar o caminhão para frente metro por metro, pela trilha que se recusava a melhorar. A lama ainda era uma constante, os pneus patinavam, e cada curva, fechada, era uma nova dose de adrenalina. Mas a perspectiva do dia que nascia injetava uma energia renovada em Pedro. Ele sentia o cansaço esmagador em seus ossos, a umidade penetrando sua roupa encharcada, mas seus olhos, antes tensos e fixos na escuridão, agora se permitiam um vislumbre de otimismo. A luz, mesmo fraca, revelava um pouco mais do caminho à frente, tornando a navegação um pouco menos cega. O perigo da criatura na floresta parecia ter recuado com a chegada da claridade. Embora a memória do rosnado e dos galhos quebrando ainda ecoasse em sua mente, na cabine, o senhor Marcos, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de insônia e tensão, soltou um suspiro profundo ao ver a mudança na luz. Ele se virou para Pedro, que dirigia com uma concentração quase mística. "Está clareando, moço." Sua voz era um sussurro, carregada de um alívio quase doloroso. Pedro assentiu, um pequeno sorriso cansado se formando em seus lábios. "Está sim, meu amigo." Quase lá atrás, na carreta, Dona Ana havia notado a mesma mudança. As crianças, Lara e Lucas, que haviam adormecido de exaustão e medo, começaram a despertar. O primeiro som que ouviram não foi o da chuva furiosa ou o rosnado ameaçador, mas o ronco constante do caminhão e, mais importante, o som do amanhecer. A luz pálida que entrava pelas frestas da lona era um convite para a esperança. Lucas, o mais velho, esfregou os olhos e olhou para a mãe. "Mãe, já chegou." Sua voz era sonolenta, mas não mais assustada. Ana apertou-o em um abraço. "Quase, meu amor. O moço está nos levando para um lugar seguro." Lara, a caçula, apenas bocejou, mas seus olhos curiosos já se fixavam na luz. O medo estava dando lugar à curiosidade infantil. "Pedro,
com seus olhos de águia treinados por anos de estrada, conseguiu avistar algo à distância, através da folhagem rala de algumas árvores. Não era um clarão de luz, mas um contorno, uma forma que se destacava na paisagem. Ele apertou os olhos, e o que viu fez seu coração dar um salto de alegria. As primeiras casas, pequenas e simples, mas inconfundivelmente casas, telhados pontudos, fumaça saindo de chaminés e o que parecia ser uma trilha mais larga, indicando que a picada de terra estava finalmente se juntando a um caminho mais bem definido. Era o pequeno vilarejo que ele se lembrava, um oásis de civilidade no meio daquele trecho esquecido do mapa. Olhem, Pedro exclamou, sua voz embargada pela emoção, apontando para a frente. Estamos chegando. É o vilarejo. A Raikkonen, imediata e avassaladora. Sr. Marcos, que estava tenso e paralisado pela expectativa, sentiu uma onda de alívio tão grande que suas pernas quase falharam. Lágrimas escorreram livremente por seu rosto, misturando-se à água da chuva que ainda caía em gotas finas. Ele se virou para a parte de trás do caminhão. Ana! Crianças, estamos aqui! Nós conseguimos! Ele gritou, sua voz embargada pelo choro. Dona Ana abriu a lona completamente. O vento gelado e a claridade do amanhecer invadiram o compartimento, mas ninguém se importou. Os olhos dela, antes cheios de pavor, agora estavam marejados de gratidão. Ela viu as casinhas, o sinal inconfundível de civilização, de segurança. As crianças, despertas pelo entusiasmo dos pais, olharam para fora e seus olhos se arregalaram. Um sorriso, o primeiro desde o início daquela noite de terror, surgiu no rosto de Lara. Exaustos, enlameados e com os nervos à flor da pele, mas incrivelmente vivos, eles avistaram as primeiras construções do pequeno povoado. O som distante de um galo cantando, de cães latindo, de uma vida normal, era a mais bela sinfonia que poderiam ouvir. Não havia asfalto no vilarejo, apenas ruas de terra batida, mas, para eles, era como se fosse um tapete vermelho. Pedro, o semblante cansado mas vitorioso, sentiu o peso do mundo se esvair de seus ombros. Cada metro daquela trilha infernal havia sido um teste de sua coragem, de sua engenhosidade e de sua humanidade. Ele havia prometido um porto seguro, e agora, contra todas as probabilidades, ele havia cumprido sua palavra. O Scania, arrastando-se os últimos metros, finalmente parou em frente a uma pequena praça, no coração do vilarejo. Eles estavam salvos. A jornada de pesadelo havia terminado, e o amanhecer, com sua luz tênue e cheiro de terra molhada, trazia consigo a promessa de um recomeço. O rugido final do motor do Scania, ao parar na pequena praça de terra batida do vilarejo, foi um som de alívio que reverberou na alma de todos. O silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelos sons matinais da vida, menos o canto dos pássaros, que voltavam com o fim da chuva, o latido distante de um cão, o murmúrio da água correndo, era a mais bela sinfonia que Pedro e a família Silva poderiam ouvir. A tempestade havia finalmente diminuído para uma garoa fina, quase uma névoa que pairava sobre a vegetação luxuriante. Pedro desligou o motor, sentindo o tremor dos músculos exaustos. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia dirigido pela trilha infernal, mas parecia uma eternidade. A cada centímetro percorrido, ele carregava o peso das 4 vidas na carreta, um fardo que agora, no momento da chegada, se transformava em uma leveza indescritível. Ele abriu a porta da cabine, sentindo o ar fresco da manhã, misturado ao cheiro de terra molhada e mato. A vila era pequena e rústica, com casinhas simples de madeira e telhados de barro, mas naquele momento, parecia o paraíso. Os primeiros moradores, atraídos pelo barulho incomum do caminhão a essa hora da manhã, começavam a sair de suas casas, curiosos e sonolentos. Pedro desceu, as pernas um pouco bambas pelo cansaço e pela tensão que finalmente se esvaía. Seus olhos varreram a carreta. Marcos já abria a lona completamente, revelando a família encharcada e exausta, mas viva. Lágrimas de alívio e gratidão escorreram pelos rostos de Marcos e Ana, as crianças, Lara e Lucas, que haviam despertado no último trecho da trilha. Saíram da carreta com a ajuda dos pais. Suas roupas estavam grudadas ao corpo, o cabelo molhado e emaranhado, mas seus olhos, embora ainda um pouco assustados, brilhavam com a luz de uma nova manhã. O primeiro a se aproximar de Pedro foi Marcos, o pai, um homem que momentos antes tremia. De medo, agora se jogou nos braços do caminhoneiro com uma força que surpreendeu Pedro. Foi um abraço apertado, desesperado, que
que valia uma vida inteira. Um abraço de gratidão que palavras jamais poderiam expressar. Obrigado, meu amigo, meu salvador. A voz de Marcos estava embargada pelo choro, os ombros balançando com os soluços. O Senhor nos tirou da morte certa. Não sei como agradecer. Pedro, um homem acostumado à solidão das estradas e a poucas demonstrações de afeto, sentiu um calor no peito que nunca havia experimentado antes. Ele desajeitadamente deu tapinhas nas costas de Marcos, o cansaço pesado em seu corpo, mas o coração leve. Não precisa agradecer, meu amigo. A gente faz o que pode. Ana se aproximou em seguida, com Lara e Lucas agarrados às suas pernas. Seus olhos estavam marejados, mas um sorriso tênue, o primeiro em muitas horas, surgiu em seus lábios. O Senhor foi um anjo, moço. Deus o abençoe, ela disse, estendendo a mão para Pedro, que a apertou gentilmente. As crianças, Lara e Lucas, que antes estavam agarradas aos pais, agora se esconderam timidamente atrás das pernas deles, observando o gigante caminhoneiro com uma mistura de curiosidade e admiração. Pedro, com seu rosto marcado pelo tempo e pela preocupação recém-passada, se abaixou para ficar na altura delas. Vocês estão bem, pequenos? Ele perguntou, sua voz mais suave do que o normal. Lara, a mais corajosa, acenou com a cabeça timidamente, mas Lucas, o mais velho, conseguiu murmurar um obrigado. Moço do caminhão. A inocência da gratidão infantil tocou o coração de Pedro de uma forma profunda. A notícia do que havia acontecido na estrada, menos o desmoronamento. A família, salva por um caminhoneiro que desviou seu veículo para bloquear o abismo, se espalhou pelo vilarejo como fogo. Os moradores que no interior do Brasil mantêm o espírito de comunidade e solidariedade aceso, começaram a se aglomerar na praça. Mulheres saíam de suas casas com toalhas secas, cobertores quentes e panelas fumegantes de café e pão de queijo. Crianças curiosas observavam de longe. Um homem mais velho, que se apresentou como o líder da comunidade, aproximou-se de Pedro e da família Silva. Graças a Deus, vocês estão vivos. Venham, venham todos para minha casa. Precisam se aquecer. Coma algo. Não se preocupem com um caminhão agora, moço. Ele disse, sua voz acolhedora e cheia de preocupação genuína. A solidariedade dos moradores do vilarejo era um bálsamo para a família Silva. Eles, que haviam passado a noite no limbo, entre a vida e a morte, agora eram acolhidos por estranhos com uma bondade que não conhecia limites. O calor do café, o cheiro do pão fresco, a secura das toalhas eram pequenos luxos, que após a noite de terror, pareciam dádivas divinas. Pedro, cansado mas satisfeito, aceitou o convite do líder. Enquanto a família Silva era levada para a casa quente e acolhedora, Pedro olhou para o seu Scania, o bruto enlameado que havia sido seu instrumento de salvação. Ele era apenas um caminhoneiro, um elo na cadeia de suprimentos do país, acostumado à solidão das estradas e a poucas demonstrações de afeto. Mas naquela noite, ele havia sido mais do que um motorista. Ele havia sido um herói, um guardião, um elo crucial entre a vida e a morte. Ele sentiu um calor no peito, diferente daquele da exaustão. Era a sensação de dever cumprido, de ter feito a diferença, de ter, com um ato de coragem e engenhosidade, garantido que a história de uma família não terminasse abruptamente em um abismo na BR-101. Ele nunca seria o mesmo depois daquela noite, e sabia disso. Mas por enquanto, o que importava era o calor do café e a certeza de que a família Silva estava segura. O abraço de Marcos ainda ecoava em sua memória, um lembrete vívido de que sua vida na estrada, apesar de solitária, podia ser, em momentos como este, profundamente significativa. A história do caminhoneiro que salvou uma família na estrada destruída pela chuva não tardou a se espalhar. No vilarejo isolado, onde Pedro e o Scania encontraram refúgio, a narrativa daquela noite de terror e heroísmo se tornou uma lenda, viva, contada e recontada pelos moradores, com detalhes que cresciam a cada narração. A notícia, levada por viajantes ocasionais e amplificada pelas rádios locais, assim que o sinal foi restabelecido, ecoou pelas cidades vizinhas e pelos postos de gasolina ao longo da BR-101. Pedro, o herói improvável, tornou-se o centro de uma admiração que ele, com sua natureza simples e reservada, mal sábia como lidar após se aquecerem e comerem na casa acolhedora do líder da comunidade. A família Silva, ainda em choque mas visivelmente aliviada, pôde finalmente descansar. Lara e Lucas, as crianças, dormiram profundamente,
exaustos pelos terrores da noite. Marcos e Ana, embora o sono não viesse tão facilmente, sentiam uma paz que não julgavam possível horas antes. A cada momento que o dia clareava, a magnitude do que Pedro havia feito se tornava mais real, mais palpável. Pedro, por sua vez, preferiu ficar junto ao seu caminhão. Enquanto a família dormia, ele inspecionou o Scania, limpando a lama das rodas, verificando os pneus e a lataria arranhada. Cada marca, cada amasso, era um testemunho silencioso da batalha vencida. Mordos vieram com baldes de água para ajudá-lo, oferecendo ferramentas e palavras de gratidão. Ele era um estranho que, em uma noite, se tornou parte inseparável da história daquele lugar. A estrada, a BR-101, permaneceria fechada por dias, talvez semanas, para reparos. O desmoronamento era grande demais, e as chuvas continuariam a ameaçar novas quedas de barreiras. Pedro sabia que sua carga de frutas frescas estava perdida, mas de alguma forma, isso não parecia importante. O que ele havia salvo era muito mais valioso do que qualquer mercadoria. Quando a família Silva acordou, mais recomposta, o reencontro com Pedro foi marcado por uma emoção renovada. Eles não conseguiam encontrar palavras suficientes para expressar a imensa gratidão. Ana preparou uma refeição simples e o convidou para se sentar à mesa com eles. A refeição foi um momento de comunhão, de silêncio respeitoso e de olhares carregados de significado. As crianças, jamais descontraídas, olhavam para Pedro com admiração pura, como se ele fosse um personagem de conto de fadas. Anés, nós não sabemos o que faríamos sem o Senhor, disse Marcos, com a voz embargada. Devemos nossa vida a você, Pedro. Pedro apenas sorriu de canto, um sorriso genuíno e um tanto envergonhado. Eu só fiz o que qualquer um faria, meu amigo. A vida na estrada ensina a gente a ser precavido e a ajudar quem precisa. Mas não era verdade. Não era o que qualquer um faria. A maioria teria pensado apenas em si, ou talvez tentado alertar. Pedro havia se colocado em risco extremo, sacrificando a segurança de seu próprio caminhão para criar uma barreira entre eles e a morte. Seu ato foi de uma bravura e altruísmo raros. Com a manhã avançando, Pedro sabia que precisava seguir seu caminho. Ele tinha que contatar a empresa, relatar o incidente e planejar a rota alternativa para cumprir as próximas entregas. Dizer adeus à família Silva foi um momento difícil. Ana o abraçou novamente, com as lágrimas rolando. Marcos, sua mão com firmeza, um pacto silencioso de gratidão eterna. Não vamos esquecer o Senhor, Pedro, disse Ana. Jamais. As crianças, mesmo sem entender a dimensão total do que havia acontecido, sentiram a despedida. Lara acenou timidamente, e Lucas, o menino, correu até Pedro e o abraçou às pernas. Um gesto singelo de afeto que Pedro guardaria em seu coração. Pedro voltou à sua vida na estrada. O Scania, consertado e lavado, embora ainda carregasse as cicatrizes daquela noite, continuava a rugir pelas rodovias brasileiras. Mas ele nunca mais foi o mesmo. A solidão da cabine parecia menos pesada. As longas horas na estrada, antes apenas um trabalho, agora tinham um novo significado. Ele carregava consigo não apenas mercadorias, mas a lembrança vívida daquela noite em que a estrada desapareceu, e ele, um simples caminhoneiro, se tornou a última esperança de uma família inteira. A história de como a chuva apagou a estrada, mas acendeu a chama da coragem em seu coração, se tornou parte de quem ele era. Nos postos de gasolina, outros caminhoneiros começavam a reconhecê-lo. A história de seu heroísmo circulando entre eles. Ele era o Pedro do Scania, o homem que enfrentou a fúria da natureza e salvou vidas. Sua história, um testamento da bravura e da compaixão humana, continua a inspirar. Prova que, mesmo nas maiores tempestades, quando o mundo parece desmoronar, um raio de bondade pode iluminar o caminho. Pedro, o herói anônimo das estradas brasileiras, não buscava fama, mas encontrou um propósito maior naquela noite. E a lenda de como ele salvou uma família inteira de um abismo na BR-101 ecoaria para sempre. Um lembrete de que, mesmo na mais escura das noites, a luz da humanidade pode brilhar mais forte que qualquer tempestade.